Perseguição a veículo furtado termina com capotamento e fuga do suspeito. Acidente aconteceu na rodovia Fausto Santo Mauro, perto do acesso da Washington Luiz. Bairros de Rio Claro sofrem com problemas de buracos pelas ruas. Situação só se complica a cada dia e a prefeitura afirma que depende do clima para dar manutenção. Hoje tem mercado imobiliário no Rio Claro Notícias e você pode participar. Mande sua pergunta, 2111 7000. E um segmento tem registrado números positivos após a crise. As livrarias tiveram um aumento nas vendas e o que chama a atenção é que não há um produto específico para isso. Nem um lançamento atrativo, como foi 50 Tons de Cinza, não houve livros, o surto dos livros de pintura, não teve nenhum tema nesse sentido. O Rio Claro Notícias desta terça-feira, 20 de fevereiro, começa agora. Boa tarde. Um acidente chamou a atenção ontem à noite aqui em Rio Claro. Foi um capotamento que aconteceu depois de uma perseguição policial. Um capotamento atrapalhou o trânsito na rodovia Fausto Santo Mauro. Segundo a Guarda Civil Municipal, a caminhonete foi roubada no final da tarde desta segunda-feira, empreendendo fuga desde a estrada do Campo do Coxo até o acesso da Washington Luiz com a rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba. Até que o motorista bateu no guarda-reio, perdeu uma das rodas e capotou, parando perto do canteiro central. Policiais militares rodoviários e funcionários da concessionária responsável pela pista fizeram o controle do tráfego no local. Um guincho foi chamado para remover o veículo. Ainda de acordo com a Guarda Civil Municipal, depois do capotamento, o indivíduo ainda conseguiu sair do carro e fugir até a mata que fica ao lado da rodovia. Até o momento da ocorrência, ainda não tivemos nenhuma informação sobre o paradeiro dele. E ontem a Polícia Ambiental registrou mais um flagrante de crime envolvendo aves silvestres. Após uma denúncia em Leme, os policiais encontraram 28 aves da fauna brasileira, aves nativas, mantidas em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente. Uma ave estava sendo usada de isca de chamariz para a captura de outras espécies e 3 estavam mortas, o que configura maus tratos. As infrações totalizaram aí R$32 mil de multa e o responsável vai responder pelo crime ambiental. Depois da apreensão, as aves foram introduzidas novamente na natureza. E ontem teve sessão da Câmara em Rio Claro e a situação da cidade foi um dos principais pontos discutidos. O assunto que dominou a pauta da sessão da Câmara foi a questão da fiscalização das obras que acontecem em toda a cidade. Ali no Recanto Paraíso fizeram uma galeria lá, a empresa começou a fazer a galeria, os moradores ficou todo felizes, mas criou um transtorno violento. E agora a empresa foi embora e deixou lá o serviço tudo pela metade. O que acontece? Cadê a Secretaria de Obra para a fiscalização? Não notifica nenhuma empresa em Rio Claro para refazer serviço. Não estou culpando essa administração, não. Passou 8 anos na administração do Dudu, não fizeram uma notificação. Então, onde está a fiscalização? Nós temos que cobrar mais fiscalização, gente. Além disso, dos 54 requerimentos apresentados, 29 diziam respeito ao tapa-buraco e o recapeamento de diversas vias. Eu gostaria, nobre presidente, que o senhor falasse com o secretário de Obras, que o meu nome vale muito, como de todo dessa casa. Ou ele manda arrumar aquele buraco que está lá naquele Facebook lá, da Avenida 17 com a 40, por Santa Elisa, porque o nome de cada um que está aqui dentro vale alguma coisa. De todos nesta casa. Simplesmente, eu printei todas as vezes que eu tento falar com o senhor Beto da Obras. E ele fala que vai arrumar, que vai arrumar. Tudo bem, está chovendo. Mas até agora ele não foi. E eu tenho provas aqui de fotos, do antes e o depois. Você liga para o secretário não pode fazer o buraco, o bairro está cheio de buraco porque o asfalto está na garantia. Quer dizer, o povo não pode esperar por isso, entendeu? Assunto tratado inúmeras vezes no Rio Claro Notícias e que para o vereador pastor Anderson Cristofoletti pode ter solução. Então eu queria sugerir que a casa fizesse um requerimento em conjunto para a instalação de uma fábrica de massa quente, mantida pela prefeitura, para que nós não tenhamos esse problema. Acho que se juntar esforço, economizar um pouquinho
a gente vai evitar esse problema pontual, principalmente em tempo de chuva, e vai economizar dinheiro, porque o que se gasta comprando com terceirização, eu acredito que consegue, aí num curto espaço de tempo, a gente eliminar 2 problemas ao mesmo tempo, um custo alto e também o excesso de buraco na cidade. O centro da cidade ali já foi pavimentado umas 300 vezes, né? Para passar numa valeta, um buraco dessa altura, assim, de tanta massa de asfalto que já foi feita ali. E outros lugares da cidade estão na situação que nós vamos mostrar agora, ó, da seção da Câmara para a seção buraco do Rio Claro Notícias. A situação está complicada em vários bairros da cidade. Há 30 anos, a dona Sebastiana caminha por essa rua. Ela chegou por aqui antes mesmo do asfalto. Aliás, ele foi o motivo para que ela entrasse em contato com a gente. Foi bom vocês virem até aqui, que faz meses que era para ligar para vocês virem, mas eu não aguento mais ver essa tão abandonada assim que está o Jardim das Paineiras. Vai ter mais buraco do que rua aqui. Logo vai ficar rua de terra de novo, pisado do jeito que era antigamente. Quando estava seca, o trator passava o negócio, ficava lisinho. Quando chovia, esperava um tempo, passava, ficava lisinho de novo. Agora tem buraco, tem asfalto, mas tem buraco. Em poucos metros, uma infinidade de falhas no asfalto. No mesmo local é possível ver a origem e o final de todos esses buracos. Situação que para a dona Sebastiana já é normal e é a razão por todos esses remendos. Não é só aqui, é em todo lugar, a Paineira inteira. Nossa equipe seguiu o conselho dela e resolveu dar uma volta pelo bairro. Andamos por alguns quarteirões e parecia até que estávamos jogando campo minado. Qualquer descuido... Nossa, não vai... Com certeza você percebeu isso vendo o quanto a imagem tremeu durante toda a minha fala. Desse bairro do Paineiras, nós vamos para o Parque Universitário. A situação por lá também é extremamente complicada e a população parece que não tem mais a quem recorrer. Os moradores do Novo Wenzel vivem um dilema diário: escolher de qual buraco vão desviar quando saem de casa. O Ângelo mora aqui há 30 anos e já viu de tudo. Eu já vi motoqueiro capotar aí, entendeu? Apesar que não aconteceu nada, mas capotou, né? Carro, às vezes passa desse buraco assim, ó. Bate o kart, já vi uns par de carros estourar o caldo do carro, entendeu? É prejuízo, né? E você passando no rio também, ó. Você estraga todos os amortecedores de carro, não é o carro que aguenta, né? Aí eu digo, você tem que desviar, você tem que sair lá por cima para não passar mais por aqui. E daqui uns dias também, se continuar assim, não vai ter nem jeito de passar mais, né? Tá tudo largado. Pouco tempo depois, lá vem o Bruno. Para que ele conseguisse chegar onde nós estávamos, deu trabalho. Na verdade, a minha avó mora, eu tô passando uns dias com ela e a dificuldade é gigante. Aí tem que passar por lá por cima, que é perigoso. E assim, você vê que a cidade toda tá dessa maneira. E aqui todo dia a mesma coisa, tem que ficar desviando para não deixar o carro no buraco. Você vê, só tem buraco, o asfalto praticamente não tem nada. E a cidade praticamente inteira assim, né? Dessa maneira, é uma dificuldade muito grande. A minha avó que é idosa, imagina ela dirigindo o carro, a dificuldade que ela encontra para passar por aqui, porque sai todo dia, então a dificuldade é muito grande. Pensa que são só os veículos pequenos que sofrem com o trecho? O caminhão da coleta seletiva também teve que manobrar bastante para seguir em frente. Segura aí, hein, que os buracos estão... E até quem não anda de carro reconhece que está difícil passar por aqui. Tá fazendo aquele calorzão, aquele solzão, é um poeirão que enche a casa de poeira. A gente não tem que ficar as portas fechadas o dia inteiro morrendo no calor, meu. E quando chove também, fica aquele lameiro que você não consegue nem pisar lá fora para dentro de casa. Não tem condição mais. E o prefeito falou que ia asfaltar, até hoje não asfalta. É para acabar com a gente. Segundo os moradores, a rua já está assim faz 7 anos. São tantos os buracos que fica difícil a gente escolher qual é o mais perigoso. Mas esse aqui na minha frente chama a atenção pela profundidade, quase um palmo. Aqui, logo mais à frente, a gente pode ver o caminho que é feito pela água da chuva. No fim da rua, uma erosão já se formou, próximo a esse terreno com muito mato alto e muito lixo. Todo dia cai carro aqui, o pessoal quebra a suspensão de carro aqui e corre em mim ali para mim pedir socorro, para mim puxar carro, tirar carro do buraco. Domingo mesmo caiu o carro, não vinha aqui. E o papai estava desesperado, começou a dar partida no carro, sem combustível, estourou mangueira de combustível aí. A população, o pessoal que gosta de carnaval, eu não gosto. Passa e vê e fala, olha, ó, não teve carnaval, mas tem, o buraco continua.
E a gente não entende nada, né, que está acontecendo, até quando vai isso aí, né? Para o motociclista, a situação é a mesma. O Leandro faz esse caminho todos os dias há 10 anos e também já foi vítima da falta de asfalto. Caí já ali em cima, eu mesmo. Foi tentar desviar ou caiu dentro do buraco mesmo? Não, o barro ali mesmo, porque é muito barro ali na hora que chove. Aí não tem nem o que fazer. E aqui as meninadas caem de bike, meu sobrinho mesmo esses dias, todo ralado, por causa desses buraqueiros aí. E criança sabe o jeito que é, né? Além do risco de acidente para os motoristas, os buracos também acumulam muita água parada. E como se não bastasse, isso ainda tem pesado no bolso de muita gente. Aqui em Rio Claro, eu vou dizer uma coisa para tu, tem que consertar o carro cada 5 meses, 4 meses, porque não aguenta, a suspensão não aguenta. Fazer uma correção só, no começo da reportagem a gente falou Novo Wenzel e é Wenzel, tá? Wenzel, Jardim Bela Vista, Parque Universitário, aquela região ali da cidade. Ó, é o seguinte, não dá para entender por que não existe um projeto, um plano de ação já prevendo esse tipo de obra anualmente na cidade. A cidade está totalmente esburacada, não tem como passar na grande maioria das ruas. Nós vimos agora há pouco que os vereadores discutiram esse assunto na sessão. Vereadores, montem um projeto, se unam em prol da cidade, montem um projeto para ajudar o prefeito a resolver esse problema. Olha aqui, vou voltar para a reportagem, um trecho em que o Pedro caminhou pela rua. Isso aqui não é uma rua, não tem como ser uma rua, não tem por onde passar, tem mais buraco do que asfalto. Metro quadrado, mais buraco por metro quadrado do que asfalto. E aí não adianta falar, mas eu pago IPVA, cidadão, o teu IPVA vai para a folha de pagamento de funcionário público. Não adianta ter esperança em pagar o IPVA. A ideia é a seguinte, alguma solução tem que ser dada para isso aí. A prefeitura, nós entramos em contato com a prefeitura, eu acho que tem que dar um crédito para a administração no seguinte sentido, montar um plano de ação para resolver essa situação da cidade e dar uma solução. Porque acontece agora o seguinte, não pode arrumar, porque segundo a própria prefeitura, está chovendo demais. Então, é tampar e a chuva leva, tampar e a chuva leva. A prefeitura, na próxima semana, fará aí a manutenção destes trechos que nós falamos aí, caso não chova. Melhorias dependem aí da condição do clima. A prefeitura informou também que vem buscando recursos em outras esferas de governo para recapear e pavimentar as vias. Com relação a terrenos baldios, aí é aquela questão da limpeza dos imóveis particulares, que aí a prefeitura vai lá, limpa e manda a conta para o proprietário pagar. Mas aí é o seguinte, um plano de ação tem que ser feito já que não dá para recapear a cidade, faz um plano de ação já. Cria um projeto para que na época da seca as ruas possam ser arrumadas e na próxima temporada de chuvas nós não tenhamos que voltar no Rio Claro Notícias com a sessão buraco depois da sessão da Câmara. Depois do intervalo, temos mercado imobiliário aqui no Rio Claro Notícias e você pode participar. Mande a sua pergunta que a gente responde com um especialista ao vivo. Daqui a pouco a gente volta, até já. A Petrobras anunciou que a partir desta semana passará a divulgar em seu site os preços médios de gasolina e diesel sem tributos comercializados nas refinarias e nos terminais no Brasil. A decisão foi tomada após o presidente Michel Temer e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, apontarem que reduções implementadas pela empresa não estavam chegando às bombas. Após o reajuste que entra em vigor hoje, o preço médio do litro da gasolina será de R$ 1,51, o que representa uma alta de 1,82% em relação ao valor de R$ 1,48 em vigor desde o dia 17. Já o litro do diesel terá um aumento de 1,5%, e passará para R$ 1,73. Ainda segundo a Petrobras, essa mudança dá mais transparência na composição do preço final dos combustíveis. As revisões de preços feitas podem ou não refletir no preço final, que chega até o consumidor, já que após serem vendidos às distribuidoras, os preços dos dois combustíveis passam por adições de impostos. As distribuidoras rebateram os comentários das autoridades e disseram que a culpa dos preços é da elevada carga de tributos. Os valores atualizados estão disponíveis no site petrobras.com.br.
Hora do mercado imobiliário aqui no Rio Claro Notícias, comigo Marcos Hofling, para responder as suas dúvidas. Já separamos 3. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Paulo? Boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, começando aqui com a primeira, o Pedro de Santa Gertrudes. Pergunta o seguinte, olha, ele é locatário de uma sala comercial e o inquilino deve 2 meses de aluguel e entregou a sala sem pagar o atrasado. Ele ficou somente 8 meses, sendo que o contrato previa 1 ano, 12. Então já teve aí 4 meses de quebra. Só que o inquilino pagou 2 meses de caução lá no começo. A pergunta é, ele tem que acertar os atrasados independentemente do caução? Afinal, ele está quebrando o contrato? Qual que é a situação do Pedro aí, Marcos? No caso aí, o Pedro é locador. Ele falou locatário, mas ele é locador. No caso aí, Pedro, você teria que só oficializar esse dinheiro que ele adiantou para você. Você tem caução, tentado devendo 2 meses, está com 2 meses adiantado na sua mão, mas para oficializar, para não dizer que você recebeu adiantado, que legalmente, até criminalmente não pode, então você vai lá, pega a assinatura do inquilino, tal, aqueles 2 meses atrasados, corresponde àquele caução só para legalizar a situação. Tem uma multa contratual aí, depende do contrato aí, né, Paulo? Pode cobrar uma multa contratual proporcional, não são os 3, proporcional ao tempo que falta. Então, nesse caso aí, você pode legalizar esse dinheiro, ficar regularizado o caução, pegando a assinatura do inquilino aí para ele não ficar inadimplente com você, que você pode processá-lo, e ao mesmo tempo você fica com o seu débito aí em dia, né? Tá tudo em ordem. Exato. Jairo do Bela Vista é autônomo e financeiramente tem condições de arcar com o financiamento imobiliário. Porém, né, ele pode se candidatar, pode formalizar esse pedido de financiamento sem ter um olerite, um comprovante de rendimento? Pode, hoje tá fácil, viu, Paulo? Hoje você pega o seu extrato bancário, qualquer banco está financiando. Você pode financiar na Caixa, que é o banco que é oficial, que todo mundo financia, mas todos os bancos estão financiando. Os bancos privados, os bancos públicos também estão todos financiando. E estão financiando bem, está sendo legal. Então, você só leva o extrato bancário, não precisa ser exatamente aquele banco que você tem conta, pode ser qualquer outro banco. Com o extrato bancário já faz um levantamento da sua média e tal, e aí tenta fazer um valor que vai aproximar do seu rendimento aí. Então, não precisa ter um lerite. Só o rendimento, só o seu extrato bancário já é o suficiente, viu, Paulo? Legal. Kelly, do Parque Universitário. Depois até colocou entre aspas aqui, ó, da bolha imobiliária dos últimos anos, né, que teve Desde 2010, 2014, a bolha cresceu muito. Foi aquele momento boom, né? Sim. Os imóveis podem ter preços reduzidos, podem cair os valores de imóveis para venda e locação, ou você acha que deve manter pelo menos? Olha, é a Kelly, né? Kelly, olha, é o seguinte, é bem colocado isso daí. A bolha é uma bolha que existiu nos Estados Unidos, aqui podemos chamar também de bolha, realmente cresceu muito. 2010 a 2014 cresceu muito os preços dos imóveis, né? Ficou talvez muito difícil alcançar até para compra. O que acontece? 2014 para cá, uma crise que está acontecendo, 2017 foi forte a crise, né? Então o que eu estou sentindo como proprietário de imobiliária? Tem que reduzir. Se não reduzir, quem quer vender o imóvel não consegue vender. Então eu vi um bom tempo o pessoal manter aquele valor, viu, Paulo? Manter aquele valor alto, manter aquele valor de tentando o mercado, mas o mercado não alcançava. Então teve que abaixar um tanto aí que teve necessidade de abaixar. Tem que abaixar mais? Eu acho que tem que abaixar mais um pouco dos imóveis para poder tentar vender, porque realmente está mais difícil. Os vendedores estão mais conscientes, então isso faz com que as pessoas tendem a mandar a proposta, aquela proposta um pouco mais em conta, tentar aceitar essa proposta, né? Até porque imóvel parado dá despesa mesmo assim, né? Sim, ele estraga. O dono tem que pagar. Ele estraga. Infelizmente, além do problema do buraco que você falou anteriormente, o pessoal entra nas casas, quebram, roubam por besteira para vender para droga. Então tem uma série de problemas com o imóvel fechado e sem contar as despesas que tem com o imóvel fechado. Então a tendência é baixar ainda um pouco mais, não abaixou tanto, mas abaixar aí um pouco mais os imóveis. Maravilha. Marcos Hofling, muito obrigado pela sua participação. Paulo. Semana que vem tem mais Mercado Imobiliário. Terça-feira que vem estamos aqui. Até lá. Manda sua pergunta para a gente. Perfeito. Vamos de previsão do tempo agora no Rio Claro Notícias, com terça-feira com calor, porém céu nublado em vários momentos e assim segue o dia. Esse revezamento entre sol, nuvens, pode chover em alguns momentos também.
Agora, a maior instabilidade acontece mesmo naquele período fim de tarde, assim como ontem. Choveu bastante por volta das 5, 5h30 e até uma certa força na cidade. Temperaturas máxima de 30 graus em Rio Claro, agora durante a tarde, e aí à noite a mínima deve chegar aos 20. Em Cordeirópolis, um clima pouco mais ameno, viu? Máxima não passa dos 28, mínima também bate ali nos 20, como Rio Claro, e em Tirapina, a máxima 29 graus e a mínima lá já cai um pouquinho mais até para final de verão, está uma temperatura bem razoável, 18 graus. Depois do intervalo, tem informações a respeito de concurso de participação da população na próxima edição da revista do Arquivo Público Municipal. E também nós vamos falar aí de aumento nas vendas dos livros, não é que tem crescido e não tem nenhum grande lançamento para fazer com que isso aconteça não, viu? Eu volto já já, agora são 12h54. De volta com Rio Claro Notícias. O Arquivo Público Histórico de Rio Claro está realizando chamada pública para a seleção de artigos e fotos relacionados ao esporte na cidade. Isso tudo será publicado na revista da autarquia. Pedro Gaspar tem as informações. Essa é a 19ª edição da revista aqui do Arquivo Público, que nesse ano tem como tema os Jogos Abertos, já que lá no mês de setembro, Rio Claro vai sediar, os Jogos Abertos regionais aqui na cidade. Eu converso agora com a Mônica Ferreira, que é superintendente do Arquivo Público e tem mais informações para a gente. Olá, Mônica, qual é a importância da população ajudar vocês na recolha desse material? Às vezes você tem algum material em casa que está guardado e conta um pouco da história do esporte na cidade, então a nossa ideia é que traga até aqui, ele passa por uma avaliação prévia dos nossos analistas para verificar se ele tem coerência com o nosso acervo. Esse material é higienizado, digitalizado e você pode levar para casa, tá? Então é uma forma de você contribuir para a história da cidade e ficar com esse material para você também. E além das fotos, Mônica, a população pode contribuir de uma outra maneira com artigos, é isso mesmo? Sim, nós temos a revista, a edição da revista, Então são artigos científicos e eles são elaborados especialmente em cima do nosso acervo, Que é uma forma de você escrever de forma documentada sobre a história da cidade. E tem uma outra maneira também que nós vamos usar a fotografia, é através das exposições que nós pretendemos montar em parceria com as outras secretarias da administração municipal, para divulgar um pouco da história do esporte na cidade. Nós temos, assim, personalidades ilustres, os próprios munícipes desfilando nos Jogos Abertos, Jogos Regionais, Jogos Infantis, então as pessoas se reconhecem, então é uma situação bastante interessante. E além disso, nós estamos promovendo com as secretarias de esporte e de educação um curso de capacitação de professores, aberto aqui à rede pública e vamos estender também à rede privada, para contar um pouco da história do esporte na cidade em cima do nosso acervo. Falando um pouco sobre as fotografias, já chegaram algumas, Fala um pouquinho para a gente sobre esse material que vocês já têm por aqui. Bom, nós temos as fotos de gestão, que são as fotos dos prefeitos. Essa daqui são as fotos dos jogos infantis, tem outras dos regionais também. Tem a construção do ginásio de esportes, das quadras esportivas. Então, é um material assim, bastante interessante que veio da administração pública. Mas também materiais que chegam através de munícipes, como esse álbum de família aqui, que ele nos foi doado, e tem fotos, apesar de ser o familiar o protagonista, mas ele conta um pouco da história do esporte da cidade também. Tem fotos aqui do tênis, do basquete. Então, Rio Claro teve um protagonismo importante no xadrez, no futebol, Temos algumas publicações do arquivo já sobre o assunto, mas sempre a participação do município é muito importante. Para quem de repente tem aquele receio, aquele apego com as fotografias, a gente sabe que é um patrimônio das famílias aí, pode ficar sossegado que vai ser tratado com todo cuidado, manuseado com carinho pelo pessoal do arquivo. Sim, uma vez entendido que esse acervo pessoal pode fazer parte do nosso acervo público histórico, esse material é higienizado, digitalizado e você pode ou doar para nós o físico, a própria foto, ou então retornar para a tua casa com a foto higienizada e sabendo que ela faz parte do acervo do arquivo público e que ela vai ser disponibilizada para qualquer munícipe. Ok, então muito obrigado pelas suas informações. Olha, só reforçando para você então que quer contribuir para essa próxima revista com artigos científicos, a data limite até o dia 30 de abril. Você pode enviar o seu artigo científico por e-mail arquivo@aphrioClaro.sp.gov.br, lembrando até o dia 30 de abril. Se você quer contribuir com fotografias, não tem data limite. Você pode trazer as suas memórias aí de família, dos Jogos Abertos, de outros esportes durante o ano todo aqui no Arquivo Público. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só entrar em
contato pelo telefone 3522-1948. Pedro Gaspari, de Rio Claro. Vamos falar agora, nessa mesma linha aí da cultura, de números bastante positivos para um segmento que, depois também de encarar a crise, assim como tantos outros, teve números positivos interessantes, as livrarias. E olha que não houve nenhum grande lançamento para fazer com que isso acontecesse, o que também é bastante interessante pela cultura da leitura. Uma ferramenta atual cercada de instrumentos milenares. Isso não é à toa. Assim, passado e presente ajudam a manter a prática da leitura. Só que este não é o único gênero fazendo sucesso. De acordo com um estudo divulgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro, o mercado cresceu em 3% o faturamento em 2017, sendo a primeira alta nos últimos 4 anos e mostrando que os finais felizes não estão apenas nas páginas de um romance. Nós percebemos que, comparando o ano 2016 e 2017, nós tivemos sim já uma movimentação do mercado para positivo. A questão da leitura, hoje a gente vê um aumento uma mudança de categoria, de preferência de tipo de leitura. A recuperação no setor não dependeu de um best-seller ou modismo. Notícia boa, que mostra que o mercado conseguiu se reerguer sem depender de um acontecimento que muitas vezes parece ser artificial. Não existiu nenhum lançamento atrativo, como foi 50 Tons de Cinza. Não houve o surto dos livros de pintura, não teve nenhum tema nesse sentido. Então, na verdade, o que a gente nota aí? Um índice é que realmente o público quis ler mais. Talvez viajar menos, talvez investir menos em viagens e investir um pouco mais na viagem que a gente tem mental dentro de casa. Nesta mesa estão exemplares de gêneros que mais venderam no ano passado e dos que mais caíram também. Para a diretora da livraria, o mundo atual influencia na hora de escolher o livro na prateleira. Os nossos clientes, a gente percebe que a cultura geek, que é todos os livros voltados aos super-heróis, houve uma ampliação de mais de 100% na busca dessa categoria, desses livros. E entre 30% e 40% aumentou filosofia, aumentou religiões, aumentou psicologia, a autoajuda, aumentou também biografia e a literatura policial. O olhar compenetrado nas palavras é um costume antigo, apesar da pouca idade. A Iris é uma das responsáveis pelo crescimento do mercado, apesar de escolher um lugar diferente para comprar os livros, o sebo. Porque oferece livros que não são editados só agora, mas sim livros antigos, que esses podem ter algum valor mais significativo para a pessoa. Bacana, bacana, menina. Gosta de ler e bastante pela prateleira dela ali. Bom, o Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui. Na sequência tem Jogo Rápido com o Samir Palma. E eu volto amanhã ao vivo 12:30, sempre esperando por você. A gente se vê até lá.